Eu mostro a emenda para vocês direitinho, certo? O que vai cair, o que vai cair. A emenda do novo milênio, certo? Não é uma emenda muito grande, não. Porque 40 horas. Aquilo, como eu disse, vocês já sabem, aquilo que for de. Aquilo que não estiver lá, que eu achar interessante falar, eu vou usar, ó, não está lá na emenda, né, dessa disciplina. Eu, Leonardo, como é que tá? Como é que parece aqui para vocês? Isso. Eu vou falar. Hoje, por exemplo, eu vou dar umas escapulidas em mesmo no sentido não de que talvez eu vou cobrar premiamente tudo na prova, mas para ajudar o entendimento. Tá? Então, a começar, você aparece ali na emenda de vocês, vou postá-la também, aparece ontologia do sistema nervoso central. Na verdade, a ontologia do sistema nervoso, né? Onto, não onco, né? Onco é câncer. Ontologia do sistema nervoso central se trata de desde quando como é formado, o início da formação do embrião. Mas eu estou falando assim da primeira célula, só que não o embrião como um todo, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central. Por algumas vezes no tempo passado, tem umas pinceladas de embriologia, mas é como um todo mais genérico. Como um todo mais genérico. Mas aqui eu vou me ater basicamente ao sistema nervoso central. E daqui vocês vão perceber que eu vou dar exemplos de algumas situações que ocorrem como patologia, como embrião, algumas doenças do sistema nervoso central. Como algumas que talvez vocês já até ouviram falar, elas se iniciam nessa formação, uma formação que não ocorre, que não demanda a sua evolução de uma maneira correta. Perfeito? Então, como mielomeningocele, talvez você já ouviu falar, espinha bífica, por exemplo, começa a partir dessa formação aqui. Algumas patologias que afetam o sistema nervoso central, principalmente a medula neural, certo? Já ouviu falar isso? Alguns já, outros não, mas eu mostro o que é. Não é o foco na patologia, só para vocês associarem. Perfeito? Então significa a formação do sistema nervoso central no embrião. Note que eu estou sendo mais enxuto nesse sentido de falar apenas do sistema nervoso central. Claro, né? Obviamente eu vou expandir um pouco mais, mas o foco é esse. Perfeito? Bom, aí quando você vai ver isso aqui, às vezes, esse tema, esse assunto neuro, lá na frente, seja vocês formados, uma aula de pós, não vai estar bem assim, embriologia da formação, ou embriologia do sistema nervoso central, vai estar ontologia. Formação. Mesma coisa, é um nome difícil para o aluno olhar, meu Deus, se desesperar e tal, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, o que acontece em relação à formação embriológica do sistema nervoso? Ok? Devagar. Então, assim, o estudo do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, não quero embrião como tudo, não, vou falar do sistema nervoso, ok? É importante, pois permite entender muitos aspectos da anatomia. Por isso que o nosso sistema nervoso tem essa característica: você tem o encéfalo e a medula neural dita, medula que passa dentro do encéfalo, por exemplo, medula neural. Não confunda a medula neural com a medula óssea. Né? Porque se eu falar medula, fica muito vago. Aqui, obviamente, quando eu falo medula, sistema nervoso central. Mas medula você tem medula óssea vermelha, medula óssea amarela, tem outras funções aqui. Mas aqui é medula neural. Né? Só lembrando que quando a gente fala desse aspecto da anatomia, o que eu chamo de sistema nervoso central, muitas pessoas, para quem não conhece, já falei algumas vezes, não é só o que está no crânio, não é só o que está dentro do crânio. Os 23 ossos do crânio, por exemplo. Quem é o primeiro período levantando? Só para você ter uma ideia de onde está. Vocês. O cara quer ser reprovado no primeiro dia, bicho. Brincando. Mas assim.
ficou esse? Tá bem frio. Bom, então assim, na verdade, para quem não tem conhecimento, assim, agora vai ter, o sistema nervoso central é constituído por duas estruturas. O que está dentro do crânio, que eu já comentei, até comentei ontem, que estava aqui, mas tem um encéfalo como todo, o cérebro é uma parte dele, né? Vou dar mais peso nessa disciplina, e também a medula neural, ou seja, o que desce é a medula neural que está dentro das vértebras, embora não esteja no crânio, a medula neural, medula espinhal, medula neural, a mesma coisa, faz parte do centro da medula, do sistema nervoso central. Aquilo que eu não falo, encéfalo e medula, eu chamo de sistema nervoso periférico, aquilo que sai, que vai para a periferia, ok? Perfeito. Hoje o objetivo é como entender como é formado o sistema nervoso central e como é formado o sistema nervoso periférico, certo? A partir de que momentos acontece, etc. E tal, né? Como as situações que acontecem logo após a formação do embrião, formação de uma placa neural, de uma goteira neural, de um sulco neural, aí você tem um tubo neural sendo formado, que é uma medula neural primitiva. Isso acontece com todos os seres, só que obviamente nos tetrápodes que a gente fala, né? Animais de 4 membros, né? Que você pega peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, você tem uma evolução maior, ok? Mas basicamente é a mesma coisa. Então, qual a origem do sistema nervoso? Então, durante a evolução, né, você tem distinção. Evolução no sentido de seres vivos, né? Existiam seres muito primitivos, na qual os seus primeiros neurônios surgiram na superfície externa dos organismos. Então, o que isso obviamente não foge a gente, embora não tem neurônio na superfície, né, do corpo, mas os primeiros seres que apresentavam uma espécie de sistema nervoso central, tanto que a gente nem chama de sistema nervoso central, a gente chama de gânglios, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo. Você pega uma água viva, por exemplo, é um ser muito primitivo. Uma água viva, por exemplo, ela não tem um sistema nervoso como o nosso, muito evoluído, que é central, que é periférico e tal, embora seja um ser, até que ele parece simples, ele tem a sua complexidade nesse sentido de conseguir se resolver com tão pouco o sistema nervoso central, né? Então ele possui gânglios que detectam alteração de luz ou não luz, né? Ou seja, são simplesmente, esse é um exemplo de uma água viva, tá? São seres que esses neurônios que nós temos lá no sistema nervoso central, ou até mesmo os seus axônios, né, as suas vias, né, a anatomia clássica de um neurônio, o neurônio por si só, né? Você tem os dendritos, o corpo do neurônio, o axônio, o bainha de negrita nem se pensar, só basicamente os animais mais evoluídos que tem, né? Então, esses organismos basicamente apresentavam isso na superfície externa do organismo para tentar captar alguma informação do meio externo, para daí sim ele tomar uma atitude em relação a isso, ou seja, para ele se adaptar. Isso bilhões de anos atrás. Bilhões, tá? Vamos dizer bilhões sim. O fato significativamente disso, a função primordial do sistema nervoso central, de relacionar o animal com ele, no ambiente que significa adaptação. Então, quando a gente fala, e quando eu vou falar, talvez até na outra disciplina, de sistema nervoso, principalmente quando eu caio no sistema nervoso autônomo, eu vou falar aqui também dele, mas o sistema nervoso ele tem a grande função de nos manter em homeostase. Basicamente, muitos já ouviram falar de homeostase. É manter o nosso equilíbrio interno, nossas variáveis. Eu até mostrei algumas variáveis, eu falei de algumas variáveis de pH ontem, mas temperaturas, existem várias, pressão arterial, frequência cardíaca, são variáveis do nosso corpo, variáveis fisiológicas. Então, o sistema nervoso central, ele tem a função de manter essas variáveis compatíveis com o meio externo, para a gente tentar constantemente se adaptar. Ou seja, a constância do nosso meio interno, constância, não o nome, a senhora Constância, constância é a manutenção
igual mais ou menos, pouca labilidade, pouca variação do nosso ambiente interno é primordial para a manutenção da vida, para a nossa vida. Variações muito bruscas de qualquer entidade fisiológica, de pressão arterial, frequência cardíaca, é incompatível com a vida. Então, já nos inícios, nos primeiros seres, ele já começa, a natureza, a evolução já começou a se preocupar com isso, a adaptação. Ou seja, o nome disso é homeostase. Homeo vem de igual, homeo vem de igual, estase, parado. Só que não existe nada igual e parado, é uma ideia apenas, né? Ou seja, significa que as variáveis fisiológicas não podem ter uma variação muito brusca. Igual eu dei exemplo ontem para quem estava aqui. Você não dobra a sua frequência, sua pressão, sua temperatura. Compatível com a vida. Você sobe 2, 3, 4 graus, você está perto de 40 graus. Outras já tem uma habilidade maior, mas você não pode manter alta por muito tempo. Você pode trazer efeitos deletérios. Né? Então já se tinha isso, ou seja, manter a homeostase do corpo, manter ele em homeostase, manter ele em equilíbrio com o meio externo. Tá? Daí a preocupação do sistema nervoso central é uma dessas. Ok? Bom, então, quando você fala isso aqui do sistema nervoso, né? Quando você vai olhar um embrião logo após a sua formação, alguns podem até se lembrar, por exemplo, né? Você pega lá, vou pegar assim um desenho simbólico, mais ou menos assim. Um ovócito secundário, que seja, acabou de ser fecundado, por exemplo, ele começa a se dividir para formar um embrião de um ser vivo qualquer. E essa formação divide isso em folhetos, que a gente chama. Vocês lembram disso? Cheguei a comentar isso com vocês já, fazer essa explicação. Em folhetos. Folhetos que eles dão assim, certos nomes em relação a onde eles estão. Então, se tivesse um óvulo, né, depois de fecundado, redondo, ele só cortei ele. Então eles pegam essa camada externa aqui e chamam de ecto. Ectodermo. Né? Eles pegam essa camada do meio aqui e chamam de mesodermo. E essa camada aqui chama de endodermo. Isso daqui é como começa, isso aqui logo a fecundação já começa a acontecer. A divisão desses 3 folhetos que chamam de folhetos embrionários. Né? Aí, normalmente, alguém pode perguntar assim, da onde, e cada folheto desse aqui vai dar a formação de uma estrutura sua, ao sistema muscular, ao tecido conjuntivo, ao sistema esquelético, a pele que seja, ou seja, vem desses folhetos aqui, isso aqui, né? Aí, numa pergunta simples, eu obviamente já até marquei aqui, a formação, ele começa a surgir, o sistema nervoso central e periférico, ele começa a surgir a partir de um folheto, que é exatamente o folheto que ectodermo. Aí você pode pensar assim, bom, logicamente não tem muito sentido quando você pensa que o seu sistema nervoso central está muito dentro de você. Então você tende a pensar, bom, o sistema nervoso central, ele deveria se formar onde pela lógica? Ele está muito dentro de você. Isso aí, ela respondeu, perfeito. No endodermo, vou poupar a palavra. No endodermo. Só que não. Porque acontece algumas coisas aqui, que essa série de acontecimentos que eu quero que vocês tenham uma dissertação na cabeça hoje. Ok? Dissertação assim, fácil, não consigo entender isso. Tá? Então, o sistema nervoso central, ele aparece a partir do ectodermo. Aí você fala assim, poxa, mas o ectodermo é a parte do embrião mais externa. Como que isso aqui vai dar formação ao encéfalo ou cérebro primitivo, a medula neural, por exemplo? O seu eixo está lá dentro. Né? Ou o seu nervoso periférico, que vai inervar a parte da periferia.
Então, acontecem alguns eventos que são importantes, né? E esses eventos importantes, algum erro, se acontecer, algumas patologias vão aparecer na vida adulta, ou logo no desenvolvimento da criança, por exemplo, do indivíduo pós-nascimento, que vai nascer dessa forma, né? Então, aí às vezes a gente não entende, por que isso vem daqui da gente? Estou fazendo uma associação para não ficar tão assim chato, mas por que será que quando uma pessoa descobre que está grávida e tal, o médico, sem querer nem dosar, ele já enfia ácido fólico na grávida? Tem um motivo para isso. Tá aqui o motivo. Folato, né? Já ouviram falar isso? Ácido fólico? Normalmente todo mundo já ouviu isso? Ácido fólico, uma vitamina. Vitamina PP, tiamina, ácido fólico. Porque acontece algo aqui, tem que ser muito bem formado para não acarretar no futuro numa má formação do sistema nervoso central. Vai que essa mãe tem carência de folato. Hoje em dia aqui, obviamente, a gente fazendo pré-natal, etc e tal, você tem todos os dados da mãe, como é que ela está, que é o pré-natal. Mas você vai nos interiores da vida aí, coitado, as pessoas não têm acesso à saúde, sem nem pensar em titubear, o médico já vai passando. Você compra na farmácia barata, coisa simples, né? Não sabe. Desnutrição, por exemplo, esse tipo de situação pode acarretar algumas carências de algumas coisas, como algumas vitaminas que contribuem com isso. Como o que, por exemplo? A má formação do sistema nervoso central. Só para vocês terem uma ideia, assim, além do que eu vou falar, que eu já vou explicar um pouco, comentei, até mesmo, por isso que vocês hoje tem assim, aquela campanha, né? Novamente, tem o cigarro, de mães que fumam, né? Você expõe a criança a riscos, sem falar de drogas ilícitas que estimulam o sistema nervoso central, como cocaína, como crack e tal, a criança já nasce viciada, já nasce com abstinência, além das além da má formação que pode acontecer, por exemplo, né? Das síndromes que a gente chama, síndromes causadas por drogas de abuso. Ok? Então, essa ectoderme, por exemplo, é a camada exterior de um embrião. Quais são os desenhos mais bonitos que isso aqui, tá? Camada exterior de um embrião em desenvolvimento. É isso aqui, ó, camada externa. Que está em contato com o meio externo. Aí você meio que buga, tipo assim, como é que essa camada está em contato com o meio externo? E é ela que vai, isso aqui, ó, contato com o meio externo. É ela que vai formar o sistema nervoso central. E ela está na camada externa. Ela está na camada externa. Bom, então vamos lá. Isso eu quero que vocês entendam agora, nesse ponto. Bom, camada que dá origem também à epiderme. Aí dá para você entender, porque está mais externo formar a pele, né? Ok, tudo bem. E seus anexos, ó, encéfalo e medula espinhal. Ou seja, uma parte do embrião em camadas que vai dar origem, que é o ectoderme. A sua pele, aí você entende, ok, está mais fora a pele, está ali fora, tem contato com o meio externo, mas também no sistema nervoso. E o que tem que acontecer com isso daqui, anatomicamente, para que isso vire o sistema nervoso central? Vamos lá. É a camada que dá origem ao sistema nervoso, ok? Então tudo que eu estou falando está bem mastigado aqui, não tem como vocês entenderem, ok? Bom, então na pós-fundação, você tem os olhinhos aqui, os olhos, entra um só, ok, enfim, vai entrar nesse detalhe. Após a formação, né, a fecundação normalmente ocorre no terceiro terço. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Divide a tromba, né? Ocorre aqui e você começa a ter essa divisão, né? Ó, divide, ó, você tem fecundação, ok. Né? Você tem aqui, né, o reino masculino, você tem feminino, e você começa
até ocorrer algo que a gente chama de ligação. Ligação é um processo na qual esse embrião começa a se multiplicar em suas células. É isso mais ou menos que vocês estão vendo. Isso com várias células dentro, e tem essas camadas, né? De se fixar no endométrio. Aquela placa de sangue que se formou, e essa placa de sangue, né, no caso, serve, placa se eu digo, né, o endométrio, serve para liminar. Liminar significa parar, travar, ficar preso. Se não ocorreu fecundação, ocorre a menstruação. Se ocorreu a fecundação, não vai ocorrer a menstruação, porque se isso descer, obviamente, se descer a menstruação, obviamente, isso aqui vai fazer o quê? Vai descer, certo? Aí eu já até comentei, talvez, já comentei. Quem segura a formação dessa placa, desse endométrio, que vai nutrir esse embrião por um certo tempo, até começar a formação de placenta, é essa formação sanguínea que acontece aqui, naturalmente. E quem produz um hormônio que não deixa isso descamar, quando a placenta é formada após, não tem placenta aqui, após algum tempo, né, é progesterona. Mas, esse danadinho aqui, ó, quando ele sofre a alimentação, ele começa a se entranhar ali dentro, começa a prolongar como se fossem pequenos dedos, assim, ó, como se fossem dedos. Dedos a gente chama de vilos, vilosidades, microvilosidades, microvilosidades coriônicas. Então ele vai lançando assim, como se fossem raízes, assim, ó, uma analogia bem tosca assim. E essas microvilosidades produzem aquele famoso hormônio que você, quando você faz exame de sangue, se ele aparecer, parabéns. É o famoso beta HCG, e ele produz. É esse hormônio que segura todo esse endométrio aqui para ele não descamar e descer. Depois a placenta assume esse papel de não deixar descamar, produzindo progesterona. Não tem sentido de uma pessoa, de uma mulher que está grávida, no início, ter beta HCG se não tiver o quê? A ligação. Ok? Bom, então, correndo a ligação aqui, ó. Enfim, aquela estrutura, né? Lembra do acrossomo você tem a você tem os espermatozoides, você tem as estruturas, né? A cabeça dele, você tem o famoso acrossomo dele, tá vendo? E você tem ácido hialurônico aqui, e então ele consegue romper o óvulo, esse ácido consegue entrar. Depois que tu entrou, se fecha tudo, acabou. Ninguém consegue entrar mais. Entra dois ao mesmo tempo? Não entra. Mas é gêmeos, são dois óvulos. Mas é gêmeos univitelínicos, idênticos, porque isso aqui de repente sofre uma meiose ao acaso e você tem gêmeos idênticos. Não é porque entrou dois filtros aqui, isso não é compatível com a vida. Enfim, não é o caso. Tá? Ó, a ligação, tá vendo? Você tem aqui, ó, trompa de logo bonitinha, lembrarem, ó, o ovário aqui. Lembrando que o ovário não está preso aqui, tá vendo? Você tem um espaço aqui, ó, eu até tinha comentado. Pessoalmente isso aí é tão... Oi? Pessoalmente isso aí é tão esquisito. Eu acho esquisito, gente. O que tem dentro da gente que é bonito? Então vocês percebem que tem um espaço aqui. Então esse óvulo, por exemplo, só para mim assim, se localizar, por exemplo, quem é do primeiro período talvez não tenha ouvido. Todos os óvulos que estão no ovário, por exemplo, eles são formados já na vida intrauterina. Então daí tem aquela famosa frase, hoje mudou bastante devido à condição científica, mas por exemplo, É pela questão perguntar. manda pra mim, mais fácil. Ela vai perguntar, porque tem um caso, tipo, isso ela não consegue, de ter
diferentes em cada um. Isso é uma condição. Eu não sei nem, assim, eu nem sei dizer se é raro, talvez porque não é tão noticiado. Pode acontecer de uma mulher ovular 2 vezes e ter uma relação seguinte uma atrás da outra. Um nos pega de uma pessoa que pega a outra e o outro pega o outro óvulo. Só que tem que ser em sequência. Pode. São 2 óvulos. Não, sim, mas ela quer saber como que ocorre essa conversão disso. O relatozoide vem. Não, vai ter um limite. Em vez de ela ovular um só, ela ovula 2. Um de lá no cara. Vem 2. Tem uma relação sexual. Aí um espermatozoide fecunda 1. Passado um pouco tempo, tem outra pessoa, tem uma relação de novo, outro vai. Já ovulou 2. Pode acontecer de ovular 2, né? Às vezes ovula 2. Aí você tem os genes criteríneos, né? Mas de pais diferentes. Tem que ser logo. Já que você... Nesse caso pode acontecer. Entendeu? Não é comum, mas pode acontecer. Quer dizer, eu não sei se é comum, porque isso pode acontecer. Tá? Enfim, vocês percebem, mas é possível. Né? Se ovula 2, tem uma relação, quando o relatozoide vai para 1, depois de pouco tempo, outra pessoa vai para o outro. Você pode ter 2 ovulações. Pode acontecer. Então, voltando aqui, voltem que as trompas de Falópio, elas não são conectadas, como se fosse um toboágua, um tubo aqui, né? Você tem um vão aqui, você tem aqui uma queda livre, digamos assim, tá vendo? Então existem as famosas fímbrias aqui, é como se fossem pelos que ficam assim, ó, abraçando, pelos entre aspas, né? Ficam puxando, as mãozinhas, assim, os dedinhos, e ficam puxando o óvulo para ele cair. Tá vendo? Você pode ver isso aqui mais fácil, né? Para cair. Então, alguns tipos de esterilidade, por exemplo, algumas mulheres têm essas fímbrias paralisadas. Então, às vezes, o óvulo, a pessoa ovula, mas ele não vai. É das varas, um tipo de esterilidade feminina, esse, né? Mobilização ou hipomovimentação das fímbrias, por exemplo. E só para relembrar, né? Após o nascimento, todos os óvulos da menina já estão lá no ovário, ou seja, ela não produz óvulos novos. Então, se há uma menstruação com 44 anos, menos a menopausa ainda, essa célula aqui, ó, que ovulou, tem 44 anos de idade. Entendeu? Então, por isso, o homem não. O homem está produzindo as espermatogônias, aquelas coisas todas. Os homens estão produzindo até ele está vivo e produz novos espermatozoides. A mulher não. A mulher, ela já nasce com os óvulos prontos e ao longo da vida ela vai, né, ovulando, ela vai liberando isso com a idade que ela tem. Ela não produz novos. Daí você pode até observar no sentido assim, uma pessoa que engravidou com 46 anos, 47 anos, é uma gravidez de riscos? Alguns médicos hoje são mais conservadores em falar que sim e que não. Por quê? Porque esse é um óvulo, é uma célula já o quê? E a chance na hora dessa divisão acontecer, por ser um óvulo mais velho, a probabilidade, sim, essa é a palavra certa, é maior de acontecer um erro. A mais comum de acontecer é a síndrome de Down. Não que uma pessoa jovem possa acontecer, não é essa a questão, mas é mais comum, mais né, uma idade mais pronunciada, tá? Se alguém falar para vocês, tem essa probabilidade, ok? Bom, vamos aqui, ó. Você tem aqui, vai ser ovular, o funil das trompas de Falópio capturam, né? 14, 15 dias, enfim. Aí você tem a fertilização no terceiro terço, aí já começa a pedir. Se for aqueles gêmeos, por exemplo, univitelinos, idênticos, ocorre uma meiose aqui, ó. Aí eles acabam dividindo, ou seja, a meiose significa que isso aqui vai se dividir e as células começam a se multiplicar da mesma forma, mas cada um de um lado.
vão dividir a mesma placenta, né? Agora, o que é talvez não é mais comum, pode ter duas evoluções, esse óvulo aqui e o óvulo de lá. Aí, espermatozoides são milhares. Um vai para um óvulo, vai para o outro. Entendeu? Ah, de pai diferente, aquela que tinha perguntado, veio pulou duas vezes. Não é sempre que pulou duas vezes, pode acontecer. Duas vezes no sentido de sair dos dois, né? Normalmente fica reverso, enfim. Tem uma relação, fecundou. Pouco tempo depois teve outra relação, outra pessoa, pode acontecer. Tá? É raro isso. É raro a gente saber, eu acho, assim, mas é raro. Porque se ovular assim, duas vezes não é tão comum, por isso é raro, entendeu? Mas pode, há probabilidade. Mínima, entendeu? Bom, lembra da famosa módula? Que eles retiram as células tronco para fazer, né? Ele tinha comentado. Enfim, no meu caso, aí você tem a placa, ó. Se não ocorrer essa anidação, tá vendo como ele vai adentrando aqui, ó? Aqui tem que produzir o beta-HCG para não deixar ocorrer a menstruação, né? Ele fica aqui. Aí ele fica bem sucedido de 27, 28 dias, aí começa o início da formação da placenta, começa a produzir progesterona para segurar isso. Perfeito? Professor, mas tem mulher que mesmo estando grávida menstrua. Aí a gente chama de menstruação. É o nome, chama de hemorragia. Pode acontecer aquela boca de sangue, acontecer e tal. Parte do momento que está mais para baixo, pode dar decidinha. Entendeu? Mas menstruação, ter menstruação significa que tudo isso aqui, conceito, desce. Então, assim, a gente acaba chamando de hemorragia, entendeu? Tem que ser analisada e visto com cuidado. Sim, mas é uma hemorragia. E a gravidez percorre, enfim. Mas a gente vai ver como tá bom? Eu engravidei, mas eu estou menstruando. Não faz esse termo. Porque não é para menstruar desse tudo. Tá? Aí as discussões ficam mais. Às vezes você fica gravida interessante um pouquinho. São plaquinhas no método que estão lá embaixo. Tipo aqui assim, ó. Vai descendo. Ok? Não está aqui, né? Olha lá. Então, anidação, primeiro dia, fica a fecundação, ok, ó, começa. Segundo dia, tem que ser rápido pra gente. Terceiro dia, quarto dia, do quinto ao nono dia, ó, essa camada de células aqui são células tronco. Tá vendo? E aqui você coloca, você pega o ectodermo lá de fora, o mesodermo dentro e o endodermo, né? Eu estou falando para vocês. E ele fazendo a anidação aqui, ó. O famoso profoblasto, né? Olha ele aqui, ó, colocando entrando naquela placa sanguínea aqui para se fixar aqui, né? Via beta-HCG. Tinha falado para vocês. Ó, ele vai. E aí você já começa a formação de placenta, obviamente, a placenta começa a formar, começa a segurar. Isso daí, ok? Aqui é uma foto, tá? Uma foto de micrografia, mas não é desenho. Aqui, ó. Já está bem evoluído no seguinte sentido, se você fosse comparar com isso daqui, né? Está bem evoluído, você consegue ver os olhinhos, está de frente para vocês, consegue ver os olhinhos, fígado aqui, ó. Cordão umbilical, a placenta formada aqui. Você tem um saco uterino, o amniótico, né? E o uterino que está aqui formado. Curiônico. Bom. Pela concentração, só curiosidade, pela concentração de beta-HCG que você acha na corrente sanguínea, você consegue estimar mais ou menos em quantas semanas você está. Tá? Então, por exemplo, ó, você pega aqui, começou a 25, você decorar isso não. Para vocês terem uma ideia, vocês olharem o exame, aí já cabe aqui, por exemplo, a faixa de interpretação dos exames do laboratório. Alguém se preocupou. Vários aqui, porque tem uma disciplina chamada interpretação de exames laboratoriais, diagnóstico por imagem. Isso aqui eu costumo falar, porque o beta-HCG ele vem
vem com várias, vem o valor e vem isso aqui, ó. Você vai tentar se enquadrar se você estiver grávida, em quantas semanas você já está pronto para ficar grid. Entendeu? Então, ó, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Está aumentando. E aqui ela começa a fazer o que já? Porque a placenta já vai subindo, etc. Aquela coisa toda. Então, é o que eu estava falando com vocês, os folhetos embrionários. Então, você tem aqui o embrião, tá vendo? Você tem a camada externa, o famoso ectodermo, e eu disse deles, nós vamos, a partir daqui, falar que o sistema nervoso central é formado a partir daqui. Você tem a parte de dentro, que é o mesoderma, e a parte de dentro, que é o ectoderma, essa é a camada aqui de dentro. Tá vendo? Então, como exemplo, ó, o que vai formar o ectoderma? O que me interessa é o sistema nervoso, certo? Eu vou mostrar como ele é formado. Mas você tem a formação da pele, que é epiderme, você tem os anexos epidérmicos, epiderme, derme, as estruturas que estão embaixo da epiderme, né? E algumas cavidades, as cavidades do corpo, né? Pela anatomia, vocês lembram que o ser humano, acho que é aqui que falei para vocês, acho que eu falei para vocês, o ser humano, não sei se você sabe, o ser humano, ele tem algo que chama de paquimeria. Vocês lembram o que é paquimeria? Paquimeria significa que o ser humano é formado por cavidades. Nossa cavidade torácica, se você tirar todos os órgãos, tem um buraco aqui dentro. Os órgãos são encaixados. A minha cavidade abdominal, se eu tirar tudo, fica uma cavidade. Então, o ser humano, se você tirar tudo que tem dentro do crânio, vai ficar o que aqui dentro? A cavidade. Só é preenchido por órgãos. Então, o ser humano é formado por cavidades. Qual é a característica de formação do ser humano nisso? Chama de paquimeria. Assim como a gente fala de antimeria, o ser humano não tem lados iguais, né? Essa formação, a gente chama isso no início da anatomia, na primeira anatomia, de mecanismos gerais de formação do ser humano, o que tem que seguir, tem que obedecer assim, né? Algumas características gerais de formação. Nós não temos lados iguais. Quer provar que vocês não têm lados iguais? Você já sabe. Pulmão direito igual ao pulmão esquerdo. O rim direito é um pouquinho mais baixo do que o fígado. Se eu traçar uma reta, por exemplo, no meu olho, paralela aqui, ó, né? E traçar uma reta na comissura labial, em algum ponto no espaço essas retas vão se tocar. Significa o quê? Que meu olho não está na mesma altura, minha boca é torta. Só que isso é milimetricamente. A gente não tem lados iguais. A gente tem um lado dominante, que tem normalmente 1 centímetro maior de espessura, porque a gente usa mais. Né? Aquele desenho de Leonardo da Vinci mostra muito isso, ele quis mostrar isso, o homem de Vitrúvio demonstra isso, né? Que era um ataque dele naquela época da Inquisição, aquela coisa que não interessa, mas enfim, aí você tem o mesodermo, que é a parte do meio, ó, formada ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor, e o endo, a parte de dentro, ó, sistema respiratório, sistema digestório. Se você decorar, não quero, não precisa, é embriologia. Eu quero só mostrar isso aqui, ó. Você não lembra? Ok? Então aqui é que está o X da questão. Preste muita atenção. Olha só. Tem que fechar a dúvida. Tem que botar a cadeira. Botar a caixa de som e ninguém sabe. Ó, o que vocês estão vendo aqui? Exatamente aquele embrião. Só que isso seria uma bolinha, obviamente, porque o embrião vai se dividir aqui dentro, células, só que eu cortei. Então a gente consegue enxergar isso? Vocês veem de frente. Então, essa camada aqui que está escrito, eu chamo de camada o quê? Vocês estão percebendo que eu estou dando muita atenção nisso? É na prova. O ectoderma está aqui, ó. Tá vendo? Perfeito. Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte mais de dentro aqui, ó, seria o quê? Ectoderma. E essa camada aqui seria cada um com sua formação depois, lá no futuro, quando você vai desenvolvendo, vai formar aquelas estruturas suas. Só que, se você olhar, você percebe que o ectoderma, vamos dizer que seja a parte superior, ele não está redondo, ele dá uma achatada aqui, ele for reto. Tá vendo? Ele não está redondinho, igual você estava vendo antes aqui, ó, a mostrando, redondinho. Tá vendo? Ele começou a dar uma achatada, tá vendo? É uma má formação. Não, pelo contrário, se isso não acontecer, vai ocorrer uma formação. Entendeu? Então, isso daqui, né, os fisiologistas, etc e tal, falaram que tem uma placa, chamaram de placa neural. Olha, o nome atrás da placa. Neural. Eu vou
mostrar para vocês que a partir desse ectoderma aqui, esse achatamento no sentido de ficar reto. Isso aqui vai formar o seu sistema nervoso central, chamado de placa neural. Então você começa a ter um enrijecimento, começa a ter uma esclerose disso. Esclerose, a palavra esclerose significa enrijecimento e endurecimento. Então isso aqui começa a ficar enrijecido, as células começam a ficar mais coesas, só dessa parte de cima. De uma parte, né? De cima e embaixo é meio complicado, no embrião. Mas essa parte vai ficando mais espessada. E ela, quando fica mais espessada, mais coesa, com as suas sinapses elétricas, né? Sinapses na junção celular, vai ficando mais travada, mais presa. Isso cria uma densidade maior. Como você fica mais denso? Em outras palavras, seria como se fosse mais pesado, mas é uma célula. Para ela é. Isso acaba fazendo o quê? Afundando o que a gente chama de goteira neural. Então, quando você vem para cá, você percebe que aqui ainda é o quê? O ecto. Devido a esse espessamento, essa diferenciação celular, para ela ficar mais espessa, isso tende a aprofundar, ó. Tá vendo? Lembra? Eles falam, né? E o nome é esse de fato. Goteira, eles chamam de, parece uma gota, né? De goteira neural. Goteira neural. E percebam que essa goteira neural, quando ela vai descendo, essas bordas aqui vão fazendo o quê? Vão juntando, tá vendo? Você começou a querer formar aqui o quê? Um tubo. Lembre-se que isso aqui é um círculo, é um embrião cortado. Então tem tipo tubinho. E isso aqui acaba se juntando, virando uma coisa só. E quando vira uma coisa só, ele solta esse tubo. Ou seja, esse tubo neural aqui é que vai dar origem à sua medula e ao seu sistema nervoso central, que veio da onde? Do endoderma, do mesoderma, do ectoderma. Você quer matar o indivíduo em questão de concurso? Eu estou lá na frente, concurso público mesmo. Você só perguntar um texto, escreva o mecanismo do aparecimento do sistema nervoso central a partir do ectoderma. Você elimina quase todo mundo, que é a base da neurofisiologia. É simples, tá vendo? Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, o tubo neural. Agora imagine isso aqui para você, esse indivíduo, multiplicando célula, isso aqui vai aumentando, tá vendo? Olha o tubo neural. E se você pegar e virar isso aqui de lado, olha o tubo neural. Tá vendo? É como se você pegasse aqui e virasse de lado para vocês. Tá vendo? Isso aqui vai formar a sua medula, isso é o sistema nervoso central, que é o ectoderma. Ou seja, a partir do ectoderma que você tem a formação de um tubo primitivo. Esse tubo primitivo que vai ser a medula. E esse buraco que você tem aqui, ó, o sistema nervoso central. Central, por enquanto. Tem figuras melhores, tá? Só estou conseguindo entender. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui já é repetitivo, no ectoderma que vai formar, né, o sistema nervoso central. Tem neurônio aqui, ó. Tem até um negócio interessante aqui, ó. O ectoderma, né? Se você tem um neurônio aqui, vamos ver se vocês estão. Alguns lembram de alguma coisa. É um neurônio? Muito bem, muito bem. Vamos nessa parte dos neurônios aqui. Aqui é o que do neurônio? Oposoma. Essa parte amarela aqui do neurônio é o quê? Que é tão básico. Isso aí, A parte amarela, o axônio, e alguns neurônios, a maioria, possuem células que se enrolam em volta. E isso é bainha de mielina. Se for no sistema nervoso central, isso aqui não faz parte do neurônio, essa bainha de mielina. Essa bainha de mielina é formada por células. Tá? Glia. Se for no sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada por qual célula? Olha, se for no neurônio de periferia,
mesoderma está aqui. Ok? Bom, então, tudo que eu falei está em texto. Se você quer o que eu falei? Ó, processo de origem do sistema nervoso central. Sistema nervoso. Bom, espessamento do ectodermo. Formação de quem? Está aqui, ó. Mostrei, ó. Espessamento, ó. Formação da placa neural. Né? A placa neural cresce, torna-se mais espessa e adquire um sulco, chamado de sulco neural. Esse sulco, aqui está aqui, ó. Esse sulco neural, ele dá uma cavitaçãozinha, ele não está mostrando isso. Ele já foi direto para onde? Para a goteira neural, ó. Vou mostrar o sulco depois. O sulco neural se aprofunda formando uma espécie de goteira neural. Para quem tem locomotora, lembra do tuberclo maior, tuberclo, crista e crista, né? Alguns livros chamam de goteira intertubercular, é o sulco intertubercular, como se fosse uma gota escorrendo, né? Enfim, só para vocês terem uma analogia, tá? Esse troço do normal. O sulco neural se aprofunda formando a goteira neural. Então, ó, aí vai parecer confuso, mas eu vou mostrar na figura para ficar mais fácil. Os lábios da goteira neural se fundem para formar um tubo neural. Isso eu falei, talvez você não tenha enxergado. Esses lábios aqui, eles chamam isso aqui de lábio, ó. Eles que estão usando, tá? Os lábios se fundem. Bom, quando se funde, fica sozinho, tem lá no outro para baixo, tem o tubo neural. Eles vão se fundir aqui, ó. E isso aqui vai se juntando, isso aqui vai descendo, isso aqui vai se juntando, pronto. O ectoderma colou de novo, deixou o ectoderma lá dentro, formando o início do sistema central. Tá? Ó, o ectoderma não diferenciado se fecha sobre o tubo neural, viu? Ó, o tubo neural desceu, que era do ectoderma, e ele acabou se fechando, está escrito aqui novamente. Né? No ponto em que o ectoderma encontra os lábios da goteira neural, desenvolve-se células que formam de cada lado uma lâmina. Vou mostrar. Longitudinal, denominada de crista neural. Aqui eu já falei o nome, aqui eu já li o nome que eu não mostrei. Então vou mostrar aqui agora. Uma coisa. Só que eu só estou na área da placa neural. Lembra que tinha uma placa aqui? Isso é como se fosse circular, só pega a parte de cima da placa, lembra? Então isso aqui seria o que? O ectoderma. Então isso aqui começa a espessar, começa a aumentar de densidade, vai formando um sulco, tá vendo? Ó? Vai descendo para dentro do embrião mesmo, dentro da célula. Isso aqui tudo é ectoderma, tá vendo? Isso vai se juntando tanto, que isso aqui vai criando uma espécie de lábio, ó, e vai se aproximando, tá vendo? Igual vocês viram. Quando isso aqui, você está vendo que quando isso aqui começa a aproximar, no ectoderma que vai ser o tubo neural, você está vendo duas cristazinhas aqui, ó, como se fossem dois chifrinhos aqui, tá vendo? De lado, parece uma orelha de boi com chifre, sei lá, dá um nome se quiser. Chama de crista neural. Neural ainda, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Ok? Presta atenção. De repente isso aqui faz o quê? Junta. Quando juntou aqui, ó, aqui continua ectoderma. Isso aqui é do quê? É ectomeso ou endoderma? É ectoderma. É um tubo, tendo que ir em direção a vocês, está cortado. Só que tá vendo isso aqui começou a formar a crista neural? Vai colar e vai formar isso aqui, ó, em cima. A crista neural. Essa crista neural se divide aqui, vai um pedaço para cada lado. Muito bem, você acabou de aprender. Isso aqui é o tubo neural que vai formar o sistema nervoso central, e essa crista neural vai formar um sistema nervoso periférico. Tudo do ectoderma. Entenderam? Se você ler isso no livro, é um inferno. Fica mais fácil assim, conseguir entender? Não mais fácil. Não é fácil. Oi? Pode investigar. Ó, outra figura. Eu tenho o costume, às vezes, de mostrar a mesma coisa com figuras diferentes, porque às vezes você não pega aqui e pega nessa figura. Então, por exemplo, essa aqui está até mais fácil de ver. Aqui está mostrando só aquela placa neural com um espessamento, está vendo? A parte de cima. Isso aqui daria uma
obviamente uma volta, né? Então você começa a espessar, você está vendo que ele começa a fazer tipo um suco aqui, ó. Tá vendo? Ok? É o ectodermo. Aí de repente, ó, a densidade aumentou, está descendo para dentro do próprio embrião. Ele chama de sulco neural. Se aprofunda tanto que quando os lábios aqui começam a se aproximar para querer fechar, isso aqui parece uma gota, ó. Goteira neural. Só que quando começa a formar a goteira neural, olha que parte do ectoderma começa a criar duas cristas, uma crista aqui e uma crista aqui, ó. Eles deram esse nome, tá? Crista. Quando isso aqui junta, isso aqui já desceu. Isso aqui é o ectoderma. Isso aqui vai ser sua medula, tá? E aqui na frente vai ter um cérebro primitivo. Assim, ó. A visão seria essa, forte. E isso daqui vai ser o sistema nervoso central. E isso aqui vai formar tudo da periferia. Sistema nervoso periférico. A inervação periférica. Certo? Então, se eu perguntasse para vocês, bem simples, da onde vem ontologicamente, obviamente que a frase ela vem mais bonitinha, né? A pergunta, da onde, ontologicamente, de onde surge o sistema nervoso? Do ectoderma. O sistema nervoso central surge a partir de quê? Do tubo neural. E o sistema nervoso periférico, quando já não está mais no crânio e na medula, vem das... Por isso que eu dei essa volta para vocês entenderem, não decorarem. Porque eu poderia chegar e falar assim, ó, tubo neural, cérebro, medula, crista neural, periférico, próximo. Chutado na tese, não decorar, eu vou esquecer. Ok? De novo, ó. Processo de origem do sistema nervoso. A placa neural, ó, vai virando a goteira aqui, ó. De repente, a setinha juntou, ficou embaixo um tubo, que é o tubo neural, que era do ectoderma, e essa partezinha azul aqui vai virar o que? A crista. Essa crista se divide para cada lado, a crista neural vai formar o sistema nervoso sem periférico, porque o tubo neural, sistema nervoso sem trava. Tem chance disso não acontecer? Tem chance de não acontecer, tem compatível com a vida, tem chance de dar algum erro aqui, e esse erro pode ser compatível com a vida, e a pessoa fica com uma sequela dessa patologia. E ela vem com a séria, espinha líquida e tudo mais. Está correlacionado com alguma coisa que você vai ver na vida de vocês? Sim, acontece. Se isso aqui não acontece mesmo, você nem sabe, porque isso aqui já está logo nos primeiros dias, nem na semana, já começa a acontecer. Você nem sabe que gravidez e tal. Já vai. Né? Agora, se aconteceu mal formado a ponto de continuar, não interferir no sistema nervoso central a ponto de manter, vai nascer com uma síndrome, com uma formação. Depende do que não aconteceu. Tá? Agora ainda eu te mostro a foto disso, não desenho agora. Fotomicrografia. Ó. Aqui está aí o óvulo, se cortou. Ecto. Lá em cá. Ecto. Meso. Endo. Aí começa a formar quem? Placa neural. Essa placa neural, ela começa a ficar mais espessa, mais densa, ela começa a fazer o quê? Suco, ela vai misturando suco aqui, ó, começa a descer, ó. Isso é fotomicrografia, não é desenho, tá? É do microscópio. O suco neural, tá vendo? Aí você está vendo que isso vai virar tipo uma goteira, uma espécie de gota, que eles chamam. E quando começa a formar a goteira, você está vendo que o ectoderma, os lábios vão se aproximando, se fechando. Aí você percebe, você não sei se você vai perceber daí, mas você está vendo que aqui, ó, você tem já uma estruturazinha aqui, ó. E aqui, ó, seria o quê? Crista neural. Quando isso aqui fecha, isso aqui seria, desceu, isso aqui seria o quê? O tubo neural. Isso
nervoso. Como é que eu faço? Pronto. Tudo que eu falei está bem mastigado, certo? Ó. Posso ir? Tem que sair. Agora. Ó, processo de origem. A crise neural dá origem a elementos do sistema nervoso. E o tubo neural dá origem a elementos do sistema nervoso central. Muito bem. Então, ó. Crista neural. Você sabe que é periferia, né? As cristas neurais são constituídas do crânio caudal. O que é sentido crânio caudal? Crânio abaixo. Crânio. Caudal ou seja, de cima e embaixo. Caudal, como se a gente tivesse cauda, né? A gente tem esquisto pós-cauda, né? Que é a sacroiliaca, né? Sacrococcígea, desculpa, né? O sacrocóccix, né? Crânio caudal. Elas se dividem, lembra da divisão? Dando origem a diversos fragmentos que vão formar gânglios espinhais. Vocês vão aprender autônomo, o que é isso, né? Nesse ele define os neurônios sensitivos, principalmente os neurônios sensitivos, e os pseudonipolares. Esqueça os aqui, os pseudonipolares, e sempre tem o seu pigmento, tá? Os neurônios. Ou seja, para resumir, nosso corpo, se não quer se preocupar com isso agora, vai dar origem aos neurônios da periferia, certo? Várias células da crista neural migram e vão dar origem a células que têm sido situadas longe do sistema nervoso central. Então, toda a inervação que vocês têm, nervo mediano, tem a ver com síndrome do túnel do carpo, inervação periférica mesmo, vem das cristas neurais. O que sai da medula, saiu da medula, da coluna de dentro da medula e foi para fora, já é a crista neural que formou aquilo. Agora dentro e o encéfalo, tubo neural. Tá? Elementos derivados da crista neural. Percebeu? Muito gânglio sensitivo, gânglios do sistema nervoso autônomo, medula, a suprarrenal. Vocês sabem que a suprarrenal é considerado um gânglio. Suprarrenal é um órgão em cima dos rins. É um órgão endócrino. Produz dois hormônios basicamente. Na circulação do sangue, a adrenalina e o cortisol. A suprarrenal é considerado na fisiologia dois gânglios gigantes. Isso em autônomo eu vou explicar para vocês, que é outra parte, tá? Paragânglios, melanócitos, aqui. Por que chifone e não endodendrose? Endodendrose, esquece aqui. Por que chifone? Porque o quê? Porque é da crista e a bainha de mielina na periferia formada pela célula de fechado do tubo neural, que é central, quem é? Tá? Quem está meio perdido nesses nomes aqui, não se preocupa ainda não, tá? Pode ficar explicando. Enfim. Tubo neural. Agora já é o central, não é? Não é? É. O fechamento da goteira neural, fecha ali, ó, lá em cima,